Hoje é segunda-feira, 10 de agosto, e o Hora da Boy entrevista a Mônica Veloso, vice-presidente do sindicato e que bateu um papo com a gente sobre a luta das mulheres contra a violência doméstica e a campanha Agosto Lilás. Acompanhe. Mônica, o Agosto Lilás tem um papel importante na conscientização sobre a violência contra a mulher. Na sua avaliação, quais são os principais desafios para transformar essa conscientização em denúncias, acolhimentos e proteção efetiva contra as vítimas? O Agosto Lilás, ele marca, um momento importante da luta e combate à violência contra as mulheres com a promulgação da Lei Maria da Penha. Eu acho que ao longo dos anos a gente tem conseguido despertar nas mulheres que a denúncia é importante, que ela não está sozinha nessa luta e que ela precisa romper o ciclo. E o primeiro ciclo é buscando ajuda, seja ela nas mais variadas. Agora, para a gente ainda avançar mais, porque mesmo com a lei completando 20 anos, mesmo a partir dessa lei, tantas outras que vieram, a própria do feminicídio, que tem 15 anos, a de importunação sexual, várias outras foram se somando à Lei Maria da Penha para garantir uma vida de segurança saudável às mulheres. No entanto, os números vão aumentando. No entanto, os números vão dizendo que a sociedade ainda não assumiu isso como uma responsabilidade de homens e mulheres. Então, essa luta não pode ser só das mulheres. A ruptura, o desafio é a gente trazer os homens para dentro desse debate. E a gente tem tido aliados importantes, o governo federal assumiu isso como uma pauta prioritária e esse é um grande marco também para a luta das mulheres, quando o Estado brasileiro entende que isso é uma responsabilidade que o Estado precisa ter. Se as mulheres estão morrendo, se as mulheres estão sendo importunadas publicamente no local de trabalho, é porque o Estado está falhando na proteção. A violência contra a mulher nem sempre começa com agressões físicas. Quais os sinais de violência psicológica, moral, patrimonial ou sexual que ainda passam despercebidos e como familiares, amigos e colegas podem ajudar sem colocar a vítima ainda mais em risco? Esse é outro tema muito importante, porque você tocou numa questão fundamental. A violência física ou a fatal não começa no feminicídio, É ao contrário. Os sinais, eles vêm de pequenas coisas. A forma como a mulher é tratada, a linguagem que essa comunicação se estabelece. Quando a gente está falando dentro de casa, nós estamos falando de situações que minimizam situações de sofrimento dela, ou ridiculariza, assume posições ali de diminuí-la como menos capaz, desorganizada, não cuida bem dos filhos, não cuida da casa, não, é inútil, é isso, é aquilo. Então, esses sinais, eles estão muito atrelados às questões também sexual, Quando a mulher diz não para o marido. É como se o matrimônio ela não pudesse dizer não nunca. A mulher não é um ser humano, ela é uma propriedade. Então, quando a gente relaciona as relações sociais e humanas como propriedade, nós não estamos falando de um matrimônio, nós estamos falando de uma pessoa em estado de poder, subjugando aquela que ele entende que é mais fraca. Então, e sinais, quando a gente percebe uma mulher que está cada vez mais arredia, triste, reclusa, introspectiva, apresentando ali sinais de ansiedade no local de trabalho, quando ela não participa, quando ela está ali naquela condição de alheiamento, são sinais que as famílias, que os colegas de trabalho, as pessoas precisam ter atenção. Por isso que é fundamental a gente ter ferramentas de acolhimento públicos, porque é mais do que dever do Estado,
O Estado nas 3 instâncias, não estamos falando do federal, nós estamos falando do estadual e estamos falando do municipal, né, em políticas públicas que vão ter casa de acolhimento, apoio jurídico, apoio psicológico, encaminhamento quando essa mulher está em condição de uma violência que atenta à vida dela e dos filhos, né, com as casas-abrigo e tudo mais. Mas é preciso ter espaço de escuta. Então, sindicatos, né, precisam assumir isso também como parte de uma luta importante dessa mulher entender que se ela procurar o seu sindicato, ela vai ter um espaço de escuta, de orientação, para que ela possa seguir um caminho de uma vida sem violência, né? Seguir um caminho de uma vida segura, né? E esse, acho que é o principal elemento, olhar, entender os sinais, construir a escuta e o acolhimento, para fortalecer o desafio, né, que essa mulher vai ter de romper essa violência e entender que briga de mulher, de marido e mulher, as pessoas têm que meter a colher sim, porque hoje diz respeito a salvar uma vida. Mesmo com avanços na Lei Maria da Penha, a gente tem como exemplo a questão da lei do feminicídio, a gente percebe que os casos de violência ainda continuam muito elevados. O que ainda precisa mudar, tanto nas políticas públicas quanto na sociedade como um todo, para prevenir que essas violências continuem acontecendo? Nós temos políticas públicas importantes. O que ocorre é que essas políticas públicas, em boa medida, ela não é integrada. E quando ela não é integrada, o fluxo de você construir ali uma rede de acolhimento e de proteção fica falha, né? Seja no SUS, seja na forma como essa mulher é tratada no momento exato ali daquele acolhimento, nas delegacias, por exemplo, né? Nós não temos ainda no Brasil delegacias de da mulher espalhados por todos os municípios. Né? A rede de segurança pública, né? A política de segurança pública, ela tem um papel fundamental nisso. Né? Então, a gente tem questões ainda culturais, né, que infelizmente, em vez de minimizar com as leis que a gente tem, elas estão se agravando, né? Hoje a gente vive aí essa lógica da rede social, a machosfera, né? Esse fenômeno que tem se propagado, especialmente nas redes sociais, da misoginia, né? Que é o ódio explícito às mulheres, esse processo de incultura que está sendo empregado em jovens, em adolescentes, né, por pessoas que entendem que as mulheres não devem ocupar os espaços em que elas estão, né? Há um processo de incômodo por esse processo de libertação, de autonomia, de independência e de participação social, política, econômica que as mulheres têm tido, né? Nós somos 53% da população, então assumir essa liderança como parte de um processo de igualdade, de equidade, é algo que infelizmente nós temos alguns setores da sociedade, né? E quanto mais conservador, mais ultradireita, isso fica mais evidente, que não querem que esse avanço ocorra. Né? Então, tem uma questão cultural e para a gente quebrar isso, a gente precisa vir às redes, a gente precisa fazer esse enfrentamento, conscientizar e fortalecer os mecanismos de denúncia e de acolhimento. Perfeito, Mônica, muito obrigada. Eu que agradeço. E o Hora da Boia fica por aqui. Acompanhe o sindicato nas redes sociais. Até mais!